A paz, queridos irmãos. Hoje eu vou dar uma palavra de bênção para vocês. O que vocês fariam se descobrissem que o mundo acabaria semana que vem e só teria uma ilha em algum ponto do mundo que não teria destruída? Em 2004, T.D. Smith salvou mais de 100 pessoas numa ilha lá da Islândia. Ela tinha apenas 10 anos, tá? Sabe como foi? É o seguinte. Ela tava na praia de boa, né? Na praia, toda tranquila, assim. Aí, do nada, o mar voltou de uma forma que ninguém tinha visto lá. Te imagina você tá na praia, aí o mar... Entendeu? Aí, todo mundo ficou maravilhado, espantado com aquilo. Hoje em dia estaria todo mundo tirando foto, postando vídeo. Mas a Tiri, no meio dessa baderna toda, ela lembrou das suas aulas de geografia, que lá havia dito, o professor dela disse, que aquilo era sinal de tsunami. Aí ela falou pra mãe: "Ô mãe, tem tsunami lá, tá?" Aí a mãe: "Conta pros outros, fia, bora vazar." Aí a Tiri, que tinha só 10 anos, falou pra todo mundo: "Ô gente, vai ter tsunami!" Aí todo mundo que acreditou nela saiu da praia e deu tempo deles se salvarem. Mas, em 2012, no litoral da Itália, o comandante do transatlântico Costa Concórdia tinha a responsabilidade de zelar sua tripulação. Ou seja, qualquer coisa de ruim que acontecesse, ele tinha que cuidar da embarcação, das pessoas que estavam lá. Mas aí, quando ele percebeu que o navio ia afundar, ele simplesmente abandonou a embarcação e deixou os caras lá pra morrer. Triste, né? Cara de pau deixar os outros pra morrer, sendo que ele tinha responsabilidade, né? Em mais ou menos 1000 anos depois da criação do mundo, né, que teve Adão e Eva, e foi o final da criação. Esse aí foi o final da criação. Aí, né, teve os filhos. Os descendentes de Caim fizeram o mais ruim do... Eles eram o mais ruim. O pessoal mais, tipo... E influenciava as outras descendências lá, antediluvianas, fazerem o mesmo. Tipo, mano, bora roubar lá aquela casa lá do seu João? Aí os caras ficaram: "Pô, mano, claro que não, Deus falou que não pode roubar, não. Quem liga pra si, Deus? Bora lá logo." É tipo isso, tá ligado? Aí, Deus teve a ideia de destruir a humanidade. Não só a humanidade, mas toda a vegetação e todo o reino animal. E como isso? Por meio de um dilúvio. Mas você sabe por que Deus tomou essa decisão? Tem 4 motivos, pelo menos. O primeiro é que as civilizações antediluvianas perderam o respeito por si próprio, pelo próximo e pela natureza. Ou seja, a violência tomou conta do mundo. Em segundo, os deuses, as criaturas e as esculturas que eles mesmos criavam e inventavam. Em terceiro, que qualquer interferência ou apelo para uma mudança de atitude, tipo, se Deus descesse do céu com um monte de anjo assim, com toda a sua glória, e pregasse para eles se arrependerem, não teria efeito nenhum e eles continuariam desobedecendo. E em quarto lugar está que eles se desviaram completamente do plano de Deus. O plano de Deus era que eles fossem felizes, que eles vivessem em comunhão, mas eles se desviaram
e eles viviam completamente pela violência. Tá, todo mundo sabe que o escolhido foi Noé para salvar a humanidade. E a descendência de Sete era a única que ainda adorava ao Senhor. Mas você sabe por que Deus apenas escolheu Noé? Porque ele poderia ter escolhido o pai, o avô, ou até o bisavô de Noé, já que naquela época eles viviam mais. Acontece que o pai de Noé era Lameque, que foi a segunda pessoa do período antediluviano que menos viveu. Viveu 777 anos. 777. Que número, hein? E o bisavô de Noé era Enoque, que ele era tão amigo de Deus que Deus o levou para o céu muito mais cedo do que os outros. E o avô? Porque eu pulei, né? Eu falei o pai e o bisavô. E o avô de Noé? Quem que ele era? Ele era Matusalém. E para esse, nem tem desculpa de idade, porque ele foi o cara que mais viveu na Bíblia. Por que ele não entrou na arca? Então, temos que ver o significado do nome dele. O significado do nome de Matusalém significa sua morte trará. Ou seja, quando ele morresse, alguma coisa ia trazer. Então, Matusalém viveu 969 anos. Se a gente pegar Gênesis 5, que tem a descendência, a genealogia de Adão, Sete, Enos, Cainã e assim vai, se você pegar a idade que todo mundo teve seus filhos, até Noé nascer, e depois somar a idade que Noé tinha quando aconteceu o dilúvio, vai dar um total de 1656 anos. Mas se vocês fizerem essa mesma soma, pararem no ano que Matusalém nasceu e somar a idade dele para ver quando que ele morreu, vai dar os exatos 1656. Ou seja, ele estava no momento do dilúvio. Então ele morreu no dilúvio? Não. Lembra do significado do nome dele? Sua morte trará. Ou seja, quando ele morreu, ele trouxe o dilúvio. Então Deus esperou Matusalém morrer, o último da genealogia de Adão, que é contada na Bíblia, que deve ter sido os mais importantes, porque com certeza cada um tinha irmãos, irmãs, devia ter muita gente naquela família, mas os que foram falados na Bíblia devem ter sido os mais importantes, ou os primogênitos. Então, ele esperou o último descendente de Adão, escrito na Bíblia, morrer, para começar o dilúvio. Ou seja, Deus não prejudica uma pessoa por causa das pessoas que estão ao redor delas. Entende? Se há um justo, Deus não vai fazer mal àquele justo por causa das outras pessoas. Mas Matusalém podia ter entrado na arca, porque, Deus não precisava esperar Matusalém morrer. Era só ele ter entrado na arca mesmo. Não, porque Matusalém, ele era muito velho. E o plano de Deus era que matasse geral, assim, e botasse uma nova descendência por cima. Então, como que Matusalém ia fazer isso? Porque ele era muito velho. Talvez a esposa dele já tinha morrido há muito tempo. Então, não tinha como ele repovoar a terra novamente. Ou até mesmo, ele poderia morrer durante a embarcação da arca. Porque quem garante que lá tinha higiene, que lá não tinha muitas doenças, porque tinham muitos animais. Ou até mesmo de velhice, o Matusalém poderia morrer. Agora uma pergunta. Por que Deus escolheu Noé para salvar a humanidade? Noé era um homem fiel, responsável, que cumpria suas obrigações e que seu principal desejo era que a terra fosse transformada e o paraíso restaurado. Qual paraíso? O Jardim do Éden, porque ele ouvia as histórias de Adão e Eva no jardim e o sonho dele, no fundo do coração, era que esse paraíso fosse restaurado, que ele voltasse à terra.
Mas como a gente pode saber disso? Se ele não fosse fiel, Deus nem escolheria ele para salvar a humanidade. Se ele não fosse responsável e nem cumprisse suas obrigações, talvez a arca nem estaria pronta quando acontecesse o dilúvio. E se o sonho dele não fosse que a terra fosse transformada, ele não aceitaria o plano de Deus de matar geral e botar uma nova descendência por cima, botar uma nova espécie assim por cima. Então, e você? Você acha que se Noé não existisse, você estivesse naquela época, você seria o escolhido por Deus? Estaria seu nome na Bíblia, em Gênesis 7. Estaria o seu nome, a história de você. Você seria fiel, responsável e ouviria os planos de Deus? Vamos fazer uma breve lógica. Se você não tivesse sido escolhido por Deus, então você não entraria na arca. Se você não estivesse na arca, você estaria do lado de fora dela. Você quer ser quem nessa história? A pessoa que está dentro da arca sendo salvo ou a pessoa que está do lado de fora morrendo afogado? Nós podemos dizer assim, como a história da volta de Jesus. Como a volta de Jesus. Que a arca pode ser o céu. Se você não for fiel, você não vai entrar na arca. Deus não vai te escolher para entrar na arca. Então você vai ficar do lado de fora, sofrendo pela consequência dos seus atos. Entende? Que vocês venham ter um ótimo dia. Que essa palavra entre no coração de vocês. Que vocês venham ser mais fiéis, mais responsáveis. Que vocês venham cumprir suas obrigações. E que seu sonho, no fundo do seu coração, seja a volta de Jesus. Amém?